pessoal! Hoje o nosso encontro vai versar sobre o direito de família. Isso mesmo, nós vamos tratar hoje da relação jurídica que existe entre pais e filhos menores. E sim quando trata de guarda desses filhos menores. E isso vai ocorrer quando os pais, são divorciados, ou quando são pais solteiros, ou também pais, família de mesmo sexo, no caso de adoção. Então, assim, hoje nós vamos tratar da questão da guarda desses filhos. Como que fica a vida dos menores quando eles se encontram nessa situação, que é o rompimento do relacionamento dos pais. Então, de uma forma geral, os pais possuem aí o poder-dever, de cuidar, de criar, de custodiar, de proteger, de conservar, de olhar, de vigiar, de sustentar, de educar. E esse poder-dever, ele é conhecido como poder familiar. Então, nós vamos começar aí falando um pouco, do que é isso, o que é esse chamado poder familiar. O poder familiar, ele é inerente à paternidade e à maternidade. Então, assim que a gente adquire um filho, a gente adquire esse poder-dever, o poder-dever de educar, de criar, de transformar aquele filho num cidadão. E isso aí vai ter algumas particularidades. Então, nessa relação, nesse poder familiar, haverá aí igualdade de interesses, haverá também deveres, em exercer esse poder familiar em relação a esses filhos menores não emancipados. Então, seja aí no vínculo paterno, materno, filial, que vem assim originado de uma relação matrimonial, ou de uma união estável que foi dissolvida, ou até mesmo pela adoção. Então, a guarda, ela é peculiar ao poder familiar e é um atributo do poder familiar. Os pais não precisam estar casados, nem viver maritalmente, conjugalmente, para exercer, para ter esse direito de guarda dos filhos. Geralmente, quando a gente fala de guarda, é um tema bem conflituoso, gera muitas ações judiciais, na esfera das varas de família. E assim, quando os pais não têm harmonia, não resolvem de forma amigável como que vai como que vai ser gerenciada essa relação depois do rompimento, do relacionamento deles, dos adultos, aí o que acontece? Eles entram na justiça muitas vezes sem ter um acordo, para que um terceiro, que é o juiz, que é o Ministério Público, venha aí decidir como que vai ser esse relacionamento, como que vai ser esse convívio dos filhos menores com os pais, tanto com o pai quanto com a mãe. Então, vamos entender um pouquinho essa questão do poder familiar. O poder familiar, ele pode ser perdido, sim. A grande dúvida das pessoas é isso. Quando pode perder? Ele pode ser perdido? Pode, sim. Só que antes de perder o poder familiar, o juiz, é uma decisão sempre judicial, e o juiz vai aí querer passar por um processo antes. Então, o poder familiar, ele pode ser suspenso, e pode ser extinto, e pode ser até perdido. Então, assim, cada caso é um caso, a gente tem que analisar o caso concreto. A perda do poder familiar é uma forma de mais grave, mais drástica de pôr fim
naquela relação paterno-filial, né? Então, nós vamos aí falar primeiro da questão da suspensão. Primeiro que tem que ser sempre por decisão judicial. E essa suspensão, ela vai perdurar pelo tempo que for necessário, sempre olhando o interesse do menor. Então, enquanto perdurar a necessidade, vai continuar sendo mantida aí a suspensão do poder familiar. E quando que acontece isso? É importante também esclarecer. Quando acontecem abusos de autoridade, os pais têm autoridade na vida dos filhos, né? Mas também não podem abusar dessa autoridade. Outra coisa, quando os pais faltam com o dever, eles não têm lá um poder-dever, então quando faltam com um desses deveres que são inerentes a eles, aí sim, também pode haver essa suspensão do poder familiar. Uma outra situação que pode suspender, quando o filho, por exemplo, recebe uma herança, e aí ele tem um patrimônio. Pode acontecer, né, de alguém deixar um patrimônio para uma criança, para um menor. E aí quem vai cuidar desse patrimônio? Quem detém aí a guarda, quem detém o poder familiar. E aí, quando esses pais arruinam, põem a perder esse patrimônio, esses bens de um filho, né, menor, aí ele também pode ter suspensão desse poder. E essa suspensão, ela pode acontecer, né, em relação a um ou a mais filhos, ou a 2 ou a 3, isso aí é bem tranquilo. Então, vamos citar aqui alguns exemplos de caso de suspensão. Quando, por exemplo, os pais, né, colocam o menor em trabalho, em alguma ocupação proibida. Então, se está proibido o trabalho para o menor, ele não pode trabalhar. Mas muitos pais colocam os filhos para trabalhar, às vezes em bar, servindo bebida alcoólica, né, tendo exposição aí da criança, né, um local de trabalho que não está lá adequado, não é para ele aquele lugar, porque a criança tem que ter, né, a sua proteção. Então, quando um pai coloca um filho em trabalho, em alguma ocupação que é proibida, ele pode ter, sim, suspensa seu poder familiar, tanto o pai quanto a mãe. Outra situação, risco de saúde, problemas na saúde, o menor está com problema de saúde, precisa de acompanhamento e os pais não levam ele ao médico, não faz nenhum tratamento, não acompanha, às vezes deixa de vacinar, por exemplo, tá no período de vacinar, o calendáriozinho lá do menor tá todo avacalhado, não leva ele para tomar vacina nenhuma, e isso também são situações que podem ter aí o poder familiar suspenso. Quando também os pais colocam o menor em risco da sua própria vida, e isso também pode suspender. E também quando esses genitores também são condenados por crime e que a pena seja superior, exceda 2 anos, também pode ter aí suspenso esse poder familiar. E como eu disse, isso aí pode ser revisto a qualquer tempo pela parte interessada, ou seja, aquele que perdeu, né, ou até mesmo pelo juiz, porque o juiz vai ver o quê? Houve mudança naquela situação, nos fatos que provocaram a suspensão? Então, se houve mudança, né, para o lado positivo, com certeza o juiz vai rever e modificar, né, e revogar essa suspensão. E o que acontece? A suspensão é a primeira decisão do juiz. Existe caso que já perde direto? Sim, mas em toda situação vai ser analisado o caso concreto. E por que o juiz vai optar, em primeiro lugar,
pela suspensão. Porque o juiz o Ministério Público também, o que eles querem? Eles dão prioridade, eles valorizam a possibilidade de recomposição dos laços de afetividade entre os pais e os filhos. Então, o caso de suspensão é sempre preferido por isso, porque ele é por um tempo. E aí, quando modifica a situação, os pais aí tomam juízo, começa a ter outro comportamento mais favorável, aí o juiz pode rever, né? E não separa aquela família. Então, a gente sempre tem que prezar pelo bem-estar do menor. E é sempre importante para a criança e para o adolescente o convívio com os genitores, porque, né, é uma referência para eles. E então, nesse caso, a suspensão ela vai poder ser revista se houver modificação na situação que levou a suspender. O poder familiar ele pode também ser extinto. E quando que acontece isso? A extinção do poder familiar, ela é uma interrupção definitiva. Ela vai terminar, vai extinguir por ali. E quando que acontece isso? Quando os pais falecem, quando um ou outro morre, ou quando os dois, né? Às vezes num acidente morreu o pai, morreu a mãe. Aí extinguiu o poder familiar. E esse poder, ele vai ser exercido por uma outra pessoa. Ou pelo um avó, pelo um tio, pelo um outro familiar, ou quando não tem, o juiz determina, né, quem que vai ter esse poder dever em relação àquele menor ou àqueles menores. Então, quando os pais falecem, é extinto o poder familiar. No caso aí da emancipação do menor, né, quando ele completa 18 anos, também é um caso de extinção do poder familiar. Completou, ele foi emancipado, né? E em outra situação também, pela adoção. Então, quando passou todo por um processo e acabou que aquela criança foi colocada em uma situação de adoção. Então, os pais biológicos vão perder o poder familiar em favor dos pais que adotaram, né? Do casal ou da pessoa mesmo solteira, daquela pessoa que adotou. E tanto na suspensão quanto na extinção também é por decisão judicial. Então, vamos ficar bem atento a isso aí. Sempre tem que ter um processo, uma decisão, né, judicial, pautada na relação jurídica, né? Porque em toda relação entre pais e filhos, não é só jurídico. O pai e a mãe, eles já desenvolvem, quando nasce esse filho, a relação de afeto, de amor, né, de cuidado. Isso é natural. Em raríssimos casos que isso não acontece. Mas o normal, esse relacionamento íntimo, de afeto, de carinho, de cuidado, de amor, já é comum, né, da relação entre pais e filhos. Agora, quando esses pais vão, né, separar por alguma razão, vai romper com aquela relação, ou mesmo no caso aí de pais que resolvem ter filhos solteiros, ou foi um ocorrido na vida de cada um, aí sim a gente precisa de estabelecer como que vai ser esse convívio. E aí quem faz essa intermediação aí é a justiça. Isso, assim, claro que pode também os pais fazerem um acordo, combinar direitinho, aliás, é o ideal, e levar ao juiz já com a direção de como que eles acordaram esse relacionamento, esse convívio. Aí vai ser só homologado pelo juiz. Entende? Então, agora vamos falar sobre a situação de perda. Quando
o genitor ou os dois vão perder o poder familiar em face daquela criança, em face do filho menor. Então, essa é a forma mais grave de destituição do poder familiar. Ela também vai ocorrer por decisão judicial. Então, vamos falar aí quando que vai acontecer essa perda do poder familiar. Quando um pai ou uma mãe, ou às vezes até os dois, ou quem detém a guarda, que de repente quem detém a guarda é outra pessoa, quando eles praticam castigos imoderados. Castigo imoderado, gente, não é aquela correção que você põe o castigo, deixa sem televisão um dia, tira um divertimento da criança porque ela desobedeceu, teve algum comportamento inadequado, ou até mesmo dar uns tapinhos no bumbum da criança, como hoje em dia isso não está nem acontecendo, as pessoas estão evitando ter esse tipo de coisa porque não é legal, não é por aí que a gente educa um filho, não é verdade? A gente tem que educar eles com o diálogo, com a conversa, mostrando a eles que eles são seres inteligentes, que o que deve, o que não deve, o que pode, o que não pode. Mas às vezes um irmãozinho empurrou outro irmãozinho, aí você fala, senta ali no cantinho para você pensar, para você depois avaliar por que você fez isso com seu irmãozinho. Vocês não podem desentender não, é família, é irmãozinho, ou às vezes com um coleguinha. Então, não é isso, é um castigo imoderado, é um espancamento, situação que expõe a criança ao ridículo, é coisa bem grave. Outra situação que pode perder, é o caso do abandono, criança que fica abandonada, ninguém cuida dele, ninguém leva para a escola, não toma banho, às vezes quando a criança é muito pequena, às vezes não troca a fraldinha, não dá comida, o menino tá lá chorando, morrendo de fome, os vizinhos incomodados, porque às vezes os genitores, ou só quando fica com um, sai, vai pra rua, vai usar droga, vai fazer o que quiser e larga aquela criança sozinho, aí ele foi abandonado. Então isso é uma situação que pode sim perder o poder familiar, e dependendo da situação, a criança vai até para um abrigo e posteriormente, eles fazem uma tentativa aí de retomar essa relação familiar, mas no último caso, quando vê que não tem jeito, aí é encaminhado até para adoção, Quando também são praticados atos contrários à moral e aos bons costumes. Expor criança a questões sexuais, a questões de uso de droga e coisas sérias mesmo. Isso aí pode sim culminar aí com a perda do poder familiar. Quando de uma forma, claro, reiterada, sempre tem que haver essa situação, é imoderada, é reiterada, é todo dia, é sempre, você vai abusar da sua autoridade, expor aquela criança, então isso aí também vai ser analisado o caso concreto. Outra situação é quando um dos genitores atenta contra a vida da criança, ou de um descendente, ou de um neto, ou do próprio cônjuge, o pai contra a mãe, ou a mãe contra o pai, tenta ir matar, ou espancar, ou fazer qualquer coisa, atentar mesmo um crime doloso. Aí, nesse caso, pode sim também perder o poder familiar. Mesmo sendo companheiros, mesmo que não morem juntos mais, que já rescindiu, já dissolveu aquela união, mas às vezes um não fica satisfeito, não concorda com aquele rompimento e fica perseguindo o outro, Então, nesse caso, o Código Penal, inclusive, recentemente incluiu isso aí na questão da perda do poder familiar.
É uma lei de 2018, quer dizer, uma lei recente. E aí a pena, nesse caso, é pena de reclusão. Então, são aí esses casos que a gente, né, que pode ser perdido o poder familiar. Nesse bloco, a gente entendeu um pouco aí sobre a questão do poder familiar. No próximo bloco, nós vamos falar da questão da guarda, dos tipos de guarda. A gente selecionou aí 3 tipos para trocar ideia com vocês sobre esses tipos de guarda. Então, nós te esperamos no próximo bloco, vai ser muito importante, você não pode perder, ok? Até lá, hein? Nós te esperamos.